Oi menina, tem 5 conselhos que eu tô buscando praticar e que eu quero deixar também pra você que é mulher solteira. Bem-vinda a mais um vídeo, eu sou a Flávia Kelly e eu falo muito sobre fé, sobre comportamento e sobre autoestima também, que é algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida. Eu quero então deixar 5 conselhos poderosos pra você que é mulher solteira. O primeiro, tenha critérios mínimos e negociáveis. Não seja uma mulher que qualquer homem entra na sua vida. Não seja uma mulher que qualquer coisa tá bom. Nunca entre nesse lugar, sabe? Tenha os critérios, tenha a sua lista das características que você espera do homem que você quer que seja o seu melhor amigo, a ponto de vocês casarem. Pra que você não deixe qualquer cara assim, sem critério, é só porque é bonito, só porque sei lá, mas isso não significa que você não possa ter amizades. Então, assim, como a pastora Sarah Shiva mesmo fala, se você não acha o cara bonito, não cultive uma amizade com ele, porque senão você pode defraudá-lo. Segundo ela, não existe, não tem como você ser amiga de homem, então não tem por que você ficar amiga de um cara que você acha que não tem possibilidade nenhuma. Não dê falsas esperanças, mas também que ele tenha critérios mínimos para que ele possa estar com você. Questões de caráter, questões de espiritualidade, questões de carreira, profissão, não pela questão financeira, mas do propósito dele condizer com o seu. Isso não significa que você tenha que, já chegar perguntando, você tem os requisitos tal e tal. Não, são coisas que fluem naturalmente. Mas não aceite qualquer coisa, basicamente é isso. Critérios mínimos também envolve questão de amizade, tipo assim, critério mínimo para que uma pessoa seja amiga sua ou não, tipo assim, tem coisas que não dá pra você aceitar, tem coisas que não dá pra você conviver. Então, assim, pra ser colega, beleza, mas pra amizade a gente precisa ser criteriosa. Numa conversa a gente tem que ter critério mínimo pra aceitar ouvir ou não. Tipo assim, às vezes as pessoas, tá todo mundo começando a falar mal de algo, e aí pra você ser parte daquilo, você começa a falar mal também. Só que isso é extremamente negativo pra gente. E não ser uma pessoa negativa só pra agradar as pessoas. Eu acho que aqui no Brasil, não sei, acho que é no mundo todo, mas a gente acaba tendo, nós brasileiros acabamos tendo uma tendência assim de ser bastante negativo, de se reunir pra falar mal das coisas, das pessoas. E isso não é nada bom. Então, a gente precisa ter critério mínimo, sabe? Pra aceitar uma conversa, pra aceitar estar num ambiente. E também porque às vezes a gente, mulher, por questão de carência, por questão de necessidade de ter alguém, a gente aceita tanta coisa humilhante e a gente precisa determinar o que é aceitável pra gente e o que não é, pra que a gente não se submeta a essas coisas que vão fazer muito mal pro nosso psicológico, emocional e espiritual. Então, seja na roda que você tá, seja uma pessoa que não aceita, sabe, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de palavra, não fica entrando na roda dos escarnecedores, que fica expondo o seu sonho, sua vida para pessoas negativas, pessoas que te colocam para baixo. A segunda dica, o segundo conselho é não seja caçadora. Então, assim, às vezes a gente se pega em momentos de carência, mas a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos e entender que o nosso papel como mulher não é de caçar. E isso, na verdade, é um grande livramento, é uma grande proteção de Deus. Só que é engraçado que a gente às vezes quer lutar contra isso. Sendo que era, tipo assim, é um lugar fácil, sabe, de estar. É um lugar sossegado. É um lugar onde você não precisa tomar atitude com ninguém. Você precisa só esperar, você precisa descansar no Senhor. E é engraçado como que isso é desafiador às vezes pra gente. E o que a gente... Flávia, tipo assim, se eu não posso ser uma mulher que procura um pretendente, o que eu posso fazer então? Nossa missão é sermos mulheres inteligentes, sabemos o nosso propósito, é sermos mulheres com autoestima, então nós precisamos investir em autocuidado. E eu aprendi que autocuidado é uma coisa pessoal, tipo assim, o que é autocuidado pra mim pode não ser pra você e vice-versa. Então, investir na autoestima, no autocuidado, no crescimento espiritual, em geral, né? Tipo, no meu crescimento profissional, em fazer as coisas que eu gosto, nas coisas que fazem sentido pra mim, nas coisas que são do meu propósito. Então, ajudar em algo da igreja, por exemplo, pra que eu possa crescer e me desenvolver pra cada vez mais, com excelência, poder cumprir o propósito que Deus tem pra minha vida. Então, toda vez que, tipo assim, eu sou tentada a caçar homem, a procurar homem, eu tenho que pensar num livro novo pra ler, eu tenho que pensar em um idioma novo pra estudar, eu tenho que pensar em como eu posso ajudar, talvez na igreja, ou
uma tarefa que eu posso exercer dentro da minha família, tipo assim, eu era uma pessoa muito desorganizada, então olhar, tipo, pro que eu tô deixando de fazer na minha casa, com as pessoas que eu amo, o que eu tô deixando de estudar que é importante pra mim, talvez tocar um instrumento, aprender a cantar, enfim, investir no nosso crescimento pessoal. O terceiro é ser buscar ser uma mulher cheia do Espírito Santo, então, ler a Bíblia, orar. Cara, nós mulheres, a gente precisa de oração, porque a gente pensa muito. Então, assim, se a gente não despeja isso no Senhor, a gente despeja nas pessoas. E aí a gente começa a ser negativa, fofoqueira, que mais? Invejosa, insegura. Então, assim, a gente fica depositando tudo isso num homem, por exemplo. E aí a gente vai se destruindo e a gente fica logo querendo procurar um homem pra despejar tudo isso nele e aí a gente se torna uma mulher insuportável, nem a gente começa a se aguentar mais. Então, essa é a importância da oração na nossa vida. É a gente despejar todo esse excesso de emoções que a gente tem em Deus. E aí ele retribui pra gente a capacidade de transmitir coisas boas para as pessoas à nossa volta. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe ensinar. A gente precisa praticar isso de estar numa conversa, não ser a pessoa que incentiva, que motiva, que alimenta a conversa ruim, mas ser uma pessoa, ser uma mulher que leva a conversa para uma direção boa, que leva a conversa para uma coisa positiva, que leva a conversa para uma reflexão, sabe? Ser uma mulher que é agradável quando as pessoas estão perto da gente. O quarto conselho é nunca perder o seu equilíbrio, o seu eixo. Tem muito a ver com o que eu já falei antes, mas é assim, como a gente é muito emocional, a gente tende a se envolver nas situações com as pessoas e a gente se esquece da gente, a gente perde quem nós somos, a gente perde o que a gente gosta mesmo, quem que a gente realmente é. A gente perde a nossa comunhão com Deus, às vezes, para querer, de tanto a gente agradar os outros e fazer tudo pelos outros, a gente acaba deixando o nosso autocuidado, a gente acaba deixando o nosso relacionamento com Deus. E aí a gente acaba se perdendo, começa a ficar negativa, começa a ficar triste, começa a ficar depressiva, a gente começa a ficar muito insegura também. Então a gente precisa entender que nada pode passar de primeiro do nosso relacionamento com Deus e do nosso autocuidado. Então assim, primeiro eu me relaciono com Deus, segundo eu tenho o meu autocuidado, lembrando que autocuidado, o que é autocuidado pra mim pode não ser pra você, então é pessoal, tem a ver também com propósito, então assim, você tem um propósito, você tem coisas pra fazer, priorize as suas coisas. Primeiro o seu relacionamento com Deus, primeiro o seu relacionamento com você mesmo, as suas coisas, e depois você pensa nos outros, depois você ajuda os outros, depois você cuida dos outros e sabendo dizer não. Dentro disso, desse equilíbrio do seu eixo, saiba dizer não. Tem coisas que não dá pra você fazer e você vai ter que dizer não e você vai ter que desagradar as pessoas. Então aceite isso. Você precisa às vezes fazer isso pra você não perder essa sua comunhão com Deus e essa sua comunhão com você mesmo. Outra forma da gente acabar perdendo o nosso equilíbrio é quando a gente se deixa levar por comentários negativos. Por exemplo, às vezes você tem uma idade X e a pessoa fala, nossa, você já tá com idade, nunca teve um namorado, nunca teve não sei o quê. E às vezes a gente deixa isso descer pro nosso coração e aí a gente começa a entrar naquele lugar lá de caçadora ou naquele lugar lá dos critérios inegociáveis. Aí o que era inegociável passa a ser negociável. Aí você começa a submeter a um relacionamento que não é pra você, porque alguém veio fazer um comentário negativo e você deixou isso entrar pro seu coração. Então, às vezes, a gente vai precisar saber responder as pessoas à altura, por mais que a gente ame elas, pra que elas não fiquem de gracinha com a nossa cara e fazendo comentários que não vão acrescentar na nossa vida. O último conselho é seja autossuficiente. Então, assim, mais uma vez, às vezes a gente se pega em momentos de carência, isso tende a nos levar para um lugar de insuficiência, de cara, eu preciso de alguém, ou então de vitimismo, né? De tipo, coitadinha de mim. Só que a gente precisa sempre trabalhar a nossa autossuficiência, de entender que nós somos suficientes, de entender que é uma coisa que eu aprendi com um psicanalista, Lucas Scudelé, eu falar, eu sou o suficiente para hoje, eu sou o suficiente para Deus e eu sou o suficiente para mim. Então, entender que não te falta nada, você já tem tudo que é a presença de Jesus. Outra coisa que eu aprendi a fazer é falar, eu tenho tudo que eu preciso, que é a presença de Jesus. E Ele vai realizar todos os meus sonhos, e mesmo que Ele realize ou não realize, mesmo assim, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Então, eu tenho o suficiente. Quando as coisas tendem a nos levar para o desequilíbrio,
para a falta de autossuficiência, nós precisamos orar, nós precisamos voltar para esse eixo, para esse lugar de suficiência, de autossuficiência e lembrar que quando a gente se sente carente, a gente tem que lembrar do versículo que fala assim: Eu, Senhor, sou o teu marido, e nos colocarmos aos pés de Jesus, colocar toda a nossa carência, toda a nossa ansiedade no Senhor. A palavra também diz isso: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. E entender que Jesus é o nosso marido, que ele cuida de nós, que ele é o suficiente para nós. E curtir a plenitude da solteirice, e curtir a plenitude de ser autossuficiente. Que nós possamos, eu e você mulher, possamos alcançar esse lugar e aprender a estar nesse lugar todos os dias, para que nada nem ninguém de errado venha tomar conta do nosso caminho e tirar o nosso coração do centro da vontade de Deus. Eu até tenho um vídeo aqui de um pesadelo que eu tive. Nesse pesadelo tinham 3 caras assim representando as trevas, querendo destruir algo que tinha no meu coração, que era a presença de Jesus, que era o dom que Deus deu para toda mulher. Então, se você quiser dar uma olhada, assiste esse vídeo. Se esse vídeo fala com você, se inscreva, curta esse vídeo e até o próximo. Dá uma olhada nos vídeos anteriores também, tá bom?